E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus, beleza? Hoje um novo dia, né? Tudo alegria, mas tem jogo no final de semana. Oswaldo, jogador do Vitória, passa mal e é internado às pressas no UTI e constatado que teve embolia pulmonar. Então venha com a gente, mas já está bem. E aí, galerinha, beleza? O jogador Oswaldo passou mal no dia de ontem e teve que ser internado com urgência na UTI. E foi feito o exame de imagem e detectou que teve embolia pulmonar, certo? Mas o atleta já informou que está bem, o atacante de 37 anos, que se recupere logo, para que possa voltar ao gramado. Ele que tinha tido uma pancada, essa pancada ele viajou lá para o jogo contra o Goiás, e o retorno sentiu incômodo do tórax e foi direto para... E aí, quando retornou, sentiu no dia de ontem e terminou sendo internado. E ele sofreu embolia pulmonar, mas já está bem, já passou informações de que está bem. Saúde aí para Oswaldo, que volte ativa, mas volte forte, com lombo forte, como gosta, para a gente bater, viu, Oswaldo? Queremos você forte, forte. Que você aguenta a porrada com 37 anos, você dá um trabalho da peste. Mas a gente está aí. Tá certo, Oswaldo? O atacante Oswaldo, um dos principais nomes do Vitória, foi internado na UTI de unidade de tratamento intensivo do Hospital São Rafael após apresentar um incômodo torácico, né? Decorrente de uma embolia pulmonar. Sem estar em campo na vitória do Rubro Negro diante do Atlético Goianiense no último sábado, dia 14, estou lendo aqui, o atacante começou a sentir dores durante o voo de volta para Salvador nesta segunda-feira, dia 16. Segundo a assessoria de imprensa do Vitória, a situação pediu a condutas imediatas e o atleta segue, em observação e aguardando agora a liberação para que ele possa voltar à sua atividade. Acompanhamento do Departamento Médico de Saúde do clube para a realização de exames complementares adicionais da função respiratória. Nas redes sociais, o Leão se manifestou. Uma rápida recuperação ao atleta para que ele possa retornar normalmente às suas atividades. Saúde aí, Oswaldo, que retorne, né? Aqui, como a gente fala assim, a gente é adversário, mas não torce nada, a gente torce para que você volte. Você é um jogador importante aí no quadro do Vitória. A gente quer a saúde de todo mundo. A rivalidade não chega a ser irresponsabilidade, a gente está aqui e não é o pensamento disso, tá certo? Então tá aí. O atacante Oswaldo, um dos principais nomes do Vitória, foi internado, como a gente já sabe, já falamos aqui agora. Então saúde aí, Oswaldo, Vitória que deve retornar à sua atividade, né? O atleta já apresentou melhoras, já escreveu dizendo que está tudo bem, está tudo ok. E Carpini explica a ausência de Oswaldo contra o Atlético Goianiense e exalta a variação no elenco. O técnico também explicou a ausência dele. Eu acho que tinha a ver com essa coisa também. O Oswaldo já não estava se sentindo bem e terminou não entrando em campo e no retorno piorou o estado dele e teve que ser internado. Valeu aí, Oswaldo. Espero que você esteja de volta o mais rápido possível. Tá bom? Então é o que a gente quer. E Everaldo falou, indagado sobre sua condição, sua posição no time, ele que vinha 12 jogos sem marcar, mas ele se esquiva, né? Everaldo se diz adaptado à posição no ataque do Bahia e se esquiva, né? Quem decide é o Rogério. Ó, deixa eu respirar aqui um pouquinho. A gente sabe que Rogério Ceni vem criando improvisações para evitar de colocar outros atletas. A entrada vou lembrar aqui agora. A entrada do menino que entrou na... Fugiu aqui agora. Fugiu. Foi uma pressão da torcida. A torcida faz uma pressão para que ele
Ceni reconheça que não deve estar inventando em atletas que foi contratado para determinada função, foi contratado para a função, e ele improvisa outros naquela função. Vamos supor, Edemir é para aquela função, ele improvisa Everaldo. Confere? Luciano Juba foi contratado para uma função, se destacou, e foi contratado por isso, porque se destacou, foi uma luta para trazer o cara, porque o cara é ali meia. Ele chegou e improvisou lá, do lado esquerdo. Confere? Então, assim, Iago Burducho foi contratado no início de ano, assinou um pré-contrato, para entrar na lateral esquerda, porque improvisou alguém. Ele coloca no meio de campo. Então, essas situações vai gerando insatisfação, como eu já falei, de quem está entrando naquele lugar para fazer o improviso e daquele que está fora, que é a posição dele, e acha assim, eu estou aqui para quê? Eu sou da posição. E o professor coloca um outro que não é, está dizendo que eu não presto. É isso que fica na cabeça do atleta. Isso não é bom. Em momento nenhum isso presta. Certo? Acostumado a jogar como uma referência no ataque, jogando de forma caracterizada, que é a questão de Everaldo, e vem atuando de forma diferente no Bahia. Presente no lado do campo, o jogador tem uma função importante para a marcação da equipe e também para a construção de jogadas. Marcação da equipe, o centroavante pode até marcar, que também faz parte disso, mas não é a função de um centroavante marcar. A função de um centroavante é estar dentro da área, segurando os zagueiros, mostrando a presença dele na área, e assim recebendo as bolas para fazer os gols. Ele não é o único nessa função, que eu falo entre os 11, todos têm a função de fazer, até o goleiro hoje vai para fazer gol. Mas é o cara que, se estiver dentro da área, preso lá, segurando o zagueiro, dá um alívio no meio de campo, para que o meio de campo adversário, para que o zagueiro adversário não suba tanto para pressionar o time do Bahia, porque tem um centroavante que está lá dentro segurando isso aí. Então, quando você pega um jogador para fazer ele como um marcador do lado direito do time ali, para segurar o lateral esquerdo do time adversário, o Bahia perde um centroavante, perde um cara de referência e deixa de colocar um cara no lado direito, que é um Mato, ponta direita. Então, Everaldo, nesse jogo agora, Santiago Aras fez o papel, o tempo todo estava livre do lado direito, o tempo todo Santiago Aras estava livre do lado direito. Se colocasse Everaldo, seria um bolo ali, embolando o tempo todo, com aquele monte de toque um atrás do outro. Confere? Seria um monte de toque um atrás do outro ali. Everaldo fez mais a função de homem de centroavante ali, segurando mais um pouco, foi o cara que fez o gol ali, porque estava naquela posição. Então é preciso rever essa formação que Rogério Ceni traz para o Bahia. A gente às vezes fica queimando o jogador, pedindo a mudança de jogador, mas, no entanto, é o técnico que está fazendo a escalação, mas não na função daquele jogador. E nesse jogo de domingo agora, nós tivemos jogadores voluntários, que eu falo aquele jogador que pega a bola, conduz um pouco mais, dá mais um toque na bola. O jogador brasileiro tem sua própria criatividade. E você tosar ele, limitar ele, tem limite para isso. Mas não pode ser exagerado isso, como o Bahia vem fazendo isso exageradamente. E essa é uma observação minha desde o início do campeonato, e é de muitos cronistas do futebol brasileiro. Eu tenho aqui um comentário que o cara está aqui dizendo o seguinte: se tem um time previsível no Brasil, esse time é o Bahia. É um time previsível. Eu falo isso desde quando? Aqui. Tinha que vir um cara profissional do rádio para falar o que eu já falo há tempo. Ele diz assim: se tem um time hoje previsível no Brasil, é o Bahia. Mas que, olha o que ele falou, mas que o jogo contra o Atlético, o Bahia foi menos previsível e meteu 3. Não é isso que eu venho falando aqui? O tempo todo? Então, assim, quando o Bahia deixou de ser previsível por uma partida, mudou a sua característica de jogar, mudou a sua forma de jogar, de escalar um jogador para ser ali o atacante, o que é que aconteceu? O Bahia rendeu mais, os jogadores rendeu mais, né? Aqui, Eric Farias. Deixa eu ver se esse cara aqui está falando, entendeu? Então, assim, lá fora, a galera percebe, né? Aqui, ó, Eric Faria sinaliza time manjado.
do futebol brasileiro, hoje. E lá embaixo, ele no comentário cita: Eric Faria está convicto de que o Bahia se tornou um concorrente batido. Eu estou falando isso aqui há quando? Há quanto? O Eric Faria é famoso, né? Eu não sou ninguém. Se tornou um concorrente batido no futebol brasileiro pela forma de jogar. No programa Seleção Esportiva dessa sexta-feira, dia 13, o jornalista repercutiu a atuação da equipe na eliminação frente ao Flamengo, criticou falta de variação. Somente isso. Tá certo? Então, esperamos que Rogério Ceni se atente, e ele disse que mudou a equipe pela torcida, a pedido da torcida, a postura e a forma de jogar. A gente espera que isso continue, tá certo? Rogério Ceni, o torcedor não é técnico, é você que ganha como técnico, mas o torcedor não é burro. Bote isso na sua cabeça. Eu já disse que de técnico, de louco e de médico, a gente entende um pouco, tá bom? Então fica com a gente, só um bate-papozinho, retornaremos mais tarde com outras informações. Estou tentando fazer 2 gravações no dia e dividir o tempo. Um abraço a todos vocês e obrigado, retornaremos em outra oportunidade.